arrependeram, e não se arrependeu. E eis que a porei numa cama, eis que eu porei em um leito de dor, em um leito de aflição, em um leito de desespero, eis que deixareis impossibilitado de continuar na tua vaidade. Oh, glória a Deus! Oh, glória. E diz, irmãos, aqueles que adulteram com ela, isto é, com Jezabel, com ela virá grande tribulação, se não arrependerem das suas más obras, se não arrependerem das suas más obras. Irmãos e irmãs, olha aí, o Senhor Deus e Pai tem dado oportunidade. Quem sabe hoje está sendo o último dia dessa oportunidade que Deus está nos dando, irmãos e amados ouvintes, para nós arrependermos dos nossos pecados. E se nós não arrependermos, a coisa vai ficar muito séria. Nós vamos se transpassar em dores, em aflições, porque o Senhor, a sua palavra não diz em vão: eis que eu trarei grande tribulação, se não se arrependeres das suas obras, mas das suas obras de desobediência e de pecado. Meus irmãos, eu quero que os irmãos entendam e compreendam que essas 7 cartas não é o povo pagão, não é o povo que não conhece o Evangelho. Essas 7 cartas, enviadas a esses 7 tipos de doutrinas diferentes, são a igreja de nós, os crentes, de nós, aqueles que aceitamos a Jesus, que trabalhamos incansavelmente pela obra do Senhor. Olha aí, meus irmãos, se nós tolerar as irmãs com as mesmas pinturas que Jezabel usava, com os mesmos pecados que Jezabel usava, o Senhor terá alguma coisa contra nós e fará com que nós possamos sermos grandemente atribulados se não arrependermos dos nossos pecados. Aí vocês vejam, irmãos e ouvintes, a necessidade de disciplinarmos as irmãs que usam pinturas, a necessidade de disciplinarmos os irmãos que não querem abandonar as suas vaidades carnais, os jogos de futebol, os programas mundanos da televisão. Eis aí, meu irmão, minha irmã, o porquê Jesus deu autoridade aos pastores, aqueles que estão em frente da igreja, dizendo: ao que ligardes na terra será ligado, mas o que desligardes serão desligados também. Ele, quando diz assim, é dando autoridade aos servos dele, que tomam conta do seu trabalho, para disciplinar aqueles que estão no pecado de Jezabel. E para que essa disciplina, a palavra de Deus diz que somos repreendidos, disciplinados, para não sermos condenados com o mundo. Então a repreensão vem, é para que nós arrependamos e não sejamos condenados com o mundo. Meu irmão querido, minha irmã amada, eu conheço igrejas, como diz aqui a palavra do Senhor, o Jesus falando: mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, a ensinar e a enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Eu conheço igrejas, irmãos, que até os pregadores usam um enorme crucifixo no seu pescoço, e são trabalhadores. Eles estão as suas obras de trabalho no Evangelho, ultimamente têm superado o princípio. Eu conheço quantos deles são pregadores que usam um crucifixo no pescoço,
são crentes, são dos primeiros crentes quase aqui no Brasil, são pregadores cabeludos, são trabalhadores, eles são tão eloquentes no Evangelho, quando eles começam a pregar, os seus cabelão começam até a voar, eles pulam, eles saltam, demonstram realmente uma obra grande, maior do que a primeira. Mas eis o Senhor dizendo: eis que tenho contra ti que toleras o pecado, que toleras a iniquidade, que toleras a vaidade, o mundanismo pecaminoso. E alguém diz: ah, mas por que Deus não castiga eles? Por enquanto ainda não. Deus está dando tempo para eles se arrependerem. Mas se não se arrependerem, o Senhor está mostrando que Ele virá castigar. E porém vós sobre um leito, sobre uma cama, um leito de dor, de aflição e desespero. Eis que vós deixarei impossibilitados de me servirem, se não arrependeres. Oh, meus irmãos, eis que eu porei em uma cama, e sobre os que adulteram com ela, isto é, que concordam com o pecado de Jezabel, com ela virá grande tribulação, se não arrependerem das suas obras. Então, irmão, nós vemos aqui Deus falando com o povo crente, não está falando com os católicos, não está falando com os espíritas. Esses aí já são, segundo a palavra de Deus, já não tem mais salvação se eles não aceitarem a Jesus. Mas Jesus está falando com um povo que foi salvo, que um povo da igreja de Tiatira, que aceitou a salvação, mas se prevaricaram, e está aí, meus irmãos, quantos irmãos, pastores, missionários, tolerando músicas mundanas, na hora do programa tocam músicas de amor, meus irmãos, músicas carnais cantadas pelos cantores mundanos, músicas de paixões carnais. Está aí, meus irmãos, mas eles são trabalhadores. Nós vemos que a sua segunda obra está sendo maior do que a primeira, pelo seu trabalho, mas nada disso está resolvendo, nada disso está adiantando, porque o Senhor está dizendo: mas eu tenho contra ti que tolera Jezabel, que tolera a prostituição, que tolera o pecado, que tolera o mundanismo. Quem já teve a oportunidade, talvez, de ouvir algum programa de algum pastor, de algum missionário, tocando música mundana mesmo, sem ter nada do Evangelho, abane a mão. Quem já teve a oportunidade de ouvir, olha, a prova está aí. Então, meus irmãos, olha aí. E vocês não notam que eles pregam com eloquência, que eles lutam, que eles falam de Jesus, do seu poder, do que ele opera. A sua segunda obra está superando a primeira, mas nada disso está resolvendo, porque o Senhor está contra eles, o Senhor Jeová está contra eles, o Senhor Jesus está contra eles, porque tolera o pecado. Então, meus irmãos, não adianta nós pregarmos o Evangelho, nós anunciarmos a todos que Jesus salva, que Jesus cura, e orarmos por todos e ver todo mundo curado. Isso não resolve, meus irmãos, não resolve. Se nós tolerarmos o pecado, aceitarmos o pecado na igreja e nossa vida, nada resolve o nosso trabalho ao Senhor, porque muitos naquele dia, diz o Senhor Jesus, que dirão, está lá em São João 24, meus irmãos, capítulo 24, muitos dirão: em teu nome, Senhor, nós expulsávamos demônios, em teu nome nós fizemos maravilha. E ele dirá abertamente: apartai-vos de mim, malditos, porque nunca vos conheci.